Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre estrutura atômica. Então eu vou tentar aqui mostrar a vocês de uma forma bem direta e ao mesmo tempo detalhar como a parte da estrutura do átomo em si, seguindo os modelos atômicos de Dalton, de Thomson, de Rutherford, de Bohr, a versão atual, a representação de um átomo, seja ele átomo ou íon, preenchendo aqui as partes das partículas subatômicas, massa, atômico, prótons, nêutrons, elétrons, detalhar essas equações. Também vai ter a parte de distribuição eletrônica em camadas e em níveis de energia, e também vou detalhar um pouco, um breve relato sobre a história da tabela periódica, tá? Então, espero que goste desde já, tá bom? E curte aí, valeu! Vamos à aula. Os modelos atômicos seguem essa ordem: Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr é o modelo atual, no qual, se for para você colocar direto em poucas palavras, o modelo atômico de Dalton nada mais é do que esférico, maciço e indivisível. Foi conhecido como bola de bilhar, tá bom? Ou seja, é uma bola de sinuca, só que ele é preenchido, tá bom? Não pode ser uma bola de futebol, a bola de futebol não é preenchida, certo? Então, esférico, maciço e indivisível. Para ele, o átomo, átomos de elementos químicos diferentes possuíam tamanhos e massas diferentes, e átomos do mesmo elemento químico possuíam o mesmo tamanho e a mesma massa, beleza? Thomson. Foi aí onde surgiu com Thomson a primeira partícula subatômica, que foram os elétrons. Esses elétrons, que apresentam uma carga negativa, eles ficariam incrustados numa massa positiva. Esse modelo aqui, ó, que foi conhecido como modelo pudim de passas, tá bom? No qual os elétrons ficariam incrustados numa massa positiva. Então, a primeira partícula subatômica foi em Thomson, lá no experimento de William Crookes, na ampola de Crookes. Tá? Rutherford, ele já falou em núcleo e eletrosfera, no qual, para Rutherford, o átomo possui duas regiões: o núcleo, positivo, pequeno e denso, positivo, beleza? E os elétrons na eletrosfera. Os elétrons ficariam soltos na eletrosfera. E lembrando, a eletrosfera, ela é praticamente o tamanho, o volume atômico, quase todo o tamanho do átomo. Só que toda a massa do átomo está concentrada no núcleo, tá? E foi aí também, no de Rutherford, onde surgiu a partícula positiva, que foram os prótons, que aqui já vai ser a segunda partícula subatômica, prótons, com a carga positiva, certo? Posteriormente a Rutherford veio Bohr. Principal contribuição de Bohr: organizar os elétrons, organização dos elétrons em níveis de energia. Então está aqui o modelo atômico dele. Ele colocou o núcleo com carga positiva, igualmente como Rutherford tinha colocado inicialmente, e organizou esses elétrons, que Rutherford disse que esses elétrons ficariam soltos na eletrosfera. Ele organizou em níveis de energia. E um detalhe, que à medida que você distancia os níveis de energia em relação ao núcleo, aumenta a energia, tá certo? Vamos para o modelo atual. O modelo atual é uma mesclagem do Rutherford-Bohr, as contribuições, de certo modo, dos dois, só que aqui já tem uma terceira partícula subatômica. Já vai ter aqui, ó, os nêutrons. Terceira partícula, certo? Então, essa terceira partícula subatômica é o que vai justamente justificar alguns erros existentes nos modelos anteriores. Por exemplo, como é que esse núcleo carregado positivamente não se repele? Aquela ideia que as cargas iguais se repelem, certo? E foi justamente o James Chadwick que falou dos nêutrons, tá? Ou seja, no modelo atual, o núcleo tem prótons e nêutrons, que justamente esses nêutrons vão impedir que esses prótons distanciem. Aqui é uma ideia do modelo atual: prótons e nêutrons no núcleo. E os elétrons em nível de energia na eletrosfera, que o Bohr já tinha comentado, tá? Aí os elétrons girando em órbita em torno do núcleo, tá certo?
A representação de um elemento, ou no caso de um átomo ou íon, parte da seguinte ideia. Elemento, essa letra E maiúscula generaliza os 118 elementos químicos, segue esse exemplo. O número que é representado na parte superior, a massa atômica, na parte inferior, o número atômico. Aí lembra que o número atômico quer dizer é igual a prótons, que é igual a elétrons. Isso se o átomo for eletricamente neutro, certo? Ou seja, o número de prótons e elétrons são iguais. O número de cargas positivas e negativas são iguais, por isso que ele é eletricamente neutro. Mas, se o número de prótons e elétrons forem diferentes, então ele deixa de ser eletricamente neutro e passa a ser um íon, certo? Esse íon ele pode ser de carga positiva, ou então íon de carga negativa. Se for positivo, a gente chama ele de cátion. Se for negativo, ânion. Aí olha o detalhe. Carga positiva, cátion. Cátion ele tende a perder elétrons e ânion tende a ganhar elétrons. Então olha o que eu estou falando. Apenas vai mexer, vai modificar os elétrons. Essas outras partículas, nêutrons, prótons, atômico e massa, não alteram. Então vamos ver aqui como é que vai ficar. E um detalhe. Número de massa é número atômico mais neutro. Ou seja, se toda a massa está no núcleo, segundo o Rutherford já tinha comentado isso, toda a massa vai estar concentrada no núcleo, que ele é pequeno e denso. Então é a soma de número atômico com número de nêutron, ou prótons e nêutrons, já que Z é igual a P em todo instante, tá bom? Então a massa é número atômico e nêutron. E se você quiser achar o nêutron, só basta você subtrair a massa menos o número atômico, ou massa menos prótons, já que Z é igual a P. E se você faz aqui também, pode até armar a própria divisão, a própria subtração aqui, ó. Tá? Por exemplo, 12 menos 6, 6, que vai ser justamente 6, no caso aqui 6 nêutrons, beleza? A massa, pessoal, massa é o maior valor, tá? A massa é o maior valor que aparece na representação. Então, nesse caso aqui, até porque é a soma de prótons e nêutrons, ou atômico e nêutron. Então, a massa aqui é 12, certo? O número atômico é 6, o número de prótons 6, e os elétrons também 6, já que aqui não tem carga, não tem nada, nem positivo nem negativo. Então é um átomo eletricamente neutro, a quantidade é igual. Tá? Se você tem um número, no caso aqui o sódio, o elemento sódio, ele tem a massa 23, o número atômico 11, que é igual a P, sempre esses dois vão ser iguais, certo? O número de nêutrons só basta subtrair, 23 menos 11, 12. E elétrons também vai ser 11, porque não tem carga. Agora olha o detalhe, cloro e oxigênio. O cloro tem um menusinho aqui, ó. O oxigênio tem um 2 menos. Ou seja, se ele é negativo, negativo quer dizer que é um ânion, o ânion ele vai ganhar elétron, então só vai mexer aqui nos elétrons, ó. Vamos lá, massa 35, aqui em cima, atômico 17, que é igual a prótons, nêutrons, se você subtrair aqui vai dar 18, subtração, e elétrons deveria ser 17, só que ele fez o que, ó? Ganhou 1, então vai ficar com 18, certo? 18. Lá no oxigênio você tem massa 16, prótons e atômico, ou seja, atômico e prótons são iguais. Quando você subtrai aqui também vai dar 8, e deveria ser 8 elétrons, só que agora ele fez o que? Negativo ganhou 2, então fica com 10, tá certo? E em relação à parte de distribuição eletrônica e tabela periódica, nós temos a seguinte ideia aqui. A distribuição eletrônica, o nome é muito sugestivo. Distribuição eletrônica. O que eu vou distribuir são elétrons, tá certo? Em níveis ou camadas de energia para átomos, nêutrons, ou então íons, tá certo? Quando eu me referir a níveis de energia, eu quero que vocês lembrem dos números. Números você vai ser, no caso, vai ser de 1 a 7. Então, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, 5, 6 e 7. Certo? Quando eu falar de camadas, quero que vocês lembrem das letras. Então, níveis são os números e camadas são as letras.
as letras começando do K em ordem alfabética. K, L, M, N, O, P, Q. Ou seja, o nível 1 é a camada K, o nível 2 é a camada L, o nível 3 é a camada M, o nível 4 e assim por diante, tá bom? Cada nível desse ou camada suporta determinada quantidade de elétrons, tá? Isso foi distribuído lá em Bohr, tá? Que Bohr organizou um modelo atômico no qual os elétrons ficavam em órbita em torno do núcleo. Então, cada elétron, cada camada é quantizada com determinada quantidade de elétrons. A camada K só pode 2, a camada L 8, M 18, 32 na N, 32, 18 e 8. Quero que vocês lembrem o seguinte: se você conseguir lembrar 4 números, o 2, o 8, o 18 e o 32, os 4 primeiros, só é você voltando, ou seja, 2, 8, 18 e 32. Repete, 32, 18 e 8. Pronto. Tá? Que são 7 números que tem que lembrar, mas se eu lembrando os 4 primeiros, dá para facilitar muito. Como é que eu vou fazer essa distribuição? Eu coloquei 4 exemplos. Então olha aqui, ó. Lembra, esse númerozinho na parte inferior, na parte de baixo, localizada à esquerda do símbolo químico, o oxigênio, no caso do potássio, do sódio, do cloro, tá? Ele representa a quantidade do número atômico, ou seja, o número atômico, que é o Z, vou colocar aqui, ó, Z, que é igual a P, que é igual a E, se ele for eletricamente neutro, tá certo? Então Z é igual a P, que é igual a E. Então o valor de E é igual a P, que é igual a Z. Então quer dizer que aqui eu tenho 8 elétrons, que é o valor de Z e P, e não tem carga, ó. Agora aqui eu tenho carga. Mas vamos primeiro esses dois. Então eu vou ficar aqui, ó. Se eu vou seguir a ordem, sempre a ordem vai daqui para lá, ó. Você só pode passar para a camada seguinte quando você preencher a primeira. No caso aqui você estava com os elétrons distribuindo. Eu tenho 8 elétrons para distribuir. Então eu vou começar aqui, ó. K2 tem 8. K2, para 8 falta 6. L. A camada L pode até 8. Então pode 6. Então, beleza? Do potássio. O potássio é 19. Então eu tenho 19 elétrons para distribuir. Eu sei que o primeiro é K2. L. Pode até 8. 2 mais 8, 10. Para 19 ainda falta 9. Então eu vou para a camada seguinte, que é M. Então o que acontece? Essa camada M, eu posso até 18 elétrons. Mas estou precisando de quanto? Ó, que já tem 10 para 19, estou precisando de 9. Pronto. Fique claro uma coisa. O elemento oxigênio, ele tem 2 camadas. Ou seja, 2 níveis de energia. O nível K, camada L, nível 1 e 2, no caso, tá bom? O potássio já tem o quê? 3 níveis de energia, no caso 3 camadas. K, L e M. A última camada é conhecida como camada de valência. Ou seja, essa daqui é conhecida como, vou colocar aqui no cantinho, camada de valência. Tá? Camada de valência é a camada mais distante do núcleo do átomo. Tá bom? Aí vamos fazer aqui o do sódio. O sódio ele tem 11 de número atômico e de número de prótons. Só que deveria ser 11 elétrons também. Por que eu disse deveria? Porque olha aqui, ó. Se ele está um cátion, que é a carga positiva, então ele não vai ter 11 elétrons. Ele vai perder 1 elétron. No caso, ele vai ter 10 elétrons para distribuir. Era 11. Perdeu 1, 10. Então você vai distribuir 10, não vai ser 11. Mas vamos seguir na ordem. K2, L, deveria ser 11, mas é 10. Se eu já tenho 2, só falta 8, porque a L pode até 8. Fechou. Só essa parte aí. O cloro é 17. Só que deveria ser 17, olha aqui, ó. Tá negativo. Negativo ganha elétrons. Então nesse caso aqui vai ficar K2. Lembrando que não é mais 17, ele ganhou 1, é 18. L8, 10. M, 10 para o 18, só falta 8. Então aqui, ó, ele, por fato de ele ter ganhado 1, não vai ficar com 7 na última camada. A camada de valência vai ficar com 8, tá bom? Da mesma forma que eu posso distribuir os elétrons em níveis ou camadas de energia, tem os subníveis de energia, que esse aqui já foi colocado por Linus Pauling, que é o diagrama de Pauling, tá bom? Esse diagrama, pessoal, serve para organizar uma sequência de distribuição eletrônica em níveis e subníveis de energia, tá? Aqui a gente só está organizando os elétrons em camadas ou níveis. Agora aqui vai ter subníveis,
tá? É como se fosse a maneira mais detalhada de distribuir os elétrons. Eu tenho subnível S, P, D e F. Cada subnível desse suporta determinada quantidade de elétrons, igual como cada camada. Então, o subnível S suporta 2, o P 6, o D 10 e F 14. Pronto. Então, vamos ver aqui como é que funciona. Está aqui o diagrama ao lado. Esse diagrama ele vai seguir o seguinte procedimento. Ele vai fazer pelas diagonais, ó. Sempre você vai pegar as diagonais. Diagonais. Ou seja, a sequência dele vai ser por essas diagonais. Aí o que é que tu vai fazer? Sempre essa seta ela vai se ligar ao início da outra. A seta vai se ligar ao início do outro segmento. A seta se liga ao início do outro segmento. E assim por diante. Isso aí você está criando uma ordem, ou seja, uma sequência, ordem crescente de energia. Tá bom? Por exemplo, primeiro é um S, depois 2S, depois 2P, depois 3S, depois 3P. E assim por diante. Está aqui a sequência. Você vai seguindo a sequência até atingir a distribuição que, no caso, o elemento está representando. Por exemplo, carbono 6. O átomo do carbono é 6. Então, quando não tem carga aqui, então ele tem 6 elétrons. Então, eu vou distribuir 6 elétrons em níveis e subníveis. Você sabe que o nível S, aliás, o subnível S só pode 2. Então, olha o detalhe. 1, S, 2. Porque o S só pode 2. Eu quero distribuir 6. Depois vai ser quem? 1S2, 2, S2. Já tem 4 elétrons. Para dar os 6 só falta mais 2. Depois do 2S eu vou para o 2P. 2P, só preciso de 2, ó. 2. Então, 2, 4, 6. Está aqui os 6 elétrons distribuídos em níveis e subníveis da energia. Tá certo? Fazer outro aqui do potássio. Só que o potássio ele tem uma carga positiva aqui, ó. Então quer dizer que não vai ser 19 elétrons. Positivo, então vai ser 18. Vamos distribuir 18 elétrons. Tá? 1S2, 2S2, 2P6. Aqui por quê? Porque o P pode 6, ó. Tá aqui, ó. 1S2, 2S2, 2P6. Aqui já dá 10, ó. 2, 4, 10. Falta o quê para 18? Faltam 8. Do 2P6 eu vou para o 3S2. Então já fica faltando agora, tem 12, fica faltando 6. Do 3S2 eu vou lá em cima e vou para o 3P6. 3P6. Se você somar agora, 2, 4, 10, 12 com 6, 18. Então quer dizer, você distribuiu 18 elétrons em níveis e subníveis de energia. Tá bom? Esse aqui é o diagrama de Linus Pauling. A sequência você sempre vai fazer. Final desse, liga o início do outro. Final desse, início do outro. Na diagonal. Certo? Olha aqui a tabela periódica. Basicamente um breve histórico da tabela periódica, de acordo com os principais pesquisadores, cientistas que organizaram, até chegar ao modelo atual. Tá? Começamos com Dobeheim. Dobeheim ele falava na lei das tríades. Essas tríades. Lembra de 3, obviamente. Então, no caso, ele foi o primeiro a organizar os elementos em grupos de 3 elementos químicos. Grupos de 3, ou seja, ele conseguiu perceber que a massa do elemento químico central, quando faz a média aritmética do primeiro e do terceiro, se você soma e divide por 2, a massa do elemento químico central coincidia. Então, por isso que ele organizou até os elementos químicos encontrados até o momento em grupos de 3. Posteriormente, veio o Champ-Courtois. Champ-Courtois falou do parafuso telúrico. Para ele, os elementos químicos seguiam uma sequência, uma ordem de massa, que foi o primeiro que já falou em periodicidade, em forma de espiral, tá? No qual os elementos que estavam um acima do outro, eles tinham propriedades semelhantes. Veio Newlands. Newlands, ele falou na lei das oitavas. A lei das oitavas, para Newlands, ele colocou que os elementos seriam organizados em grupos de 8, e seguindo a ideia das notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, aí o Dó, como se o primeiro elemento tivesse propriedades parecidas com o oitavo, tá? Então, Newlands organizou em notas musicais, seguindo a ideia das notas musicais, tá bom? Mendeleev, esse aqui é considerado pai da tabela periódica. Ele organizou a tabela periódica de acordo com sua massa atômica, só que essa organização de acordo com a massa atômica tinha alguns erros.
alguns elementos não davam certo, e como já tinha uma quantidade significativa de elementos, não batia. E também Mendeleev fez uma jogada muito interessante. Quando ele organizava os elementos químicos, ele deixou alguns espaços vazios, que posteriormente foram preenchidos por elementos que ele nem sabia que poderia, de certo modo, não foram sintetizados, não descobriram ainda, tá bom? Aí, quem organizou a tabela periódica no qual nós conhecemos hoje foi Henry Moseley, ou Moseley apenas. Ele organizou a tabela periódica em número atômico, mas tem que lembrar, número atômico é esse aqui, ó. O número atômico é o valor de prótons do átomo. Então, quer dizer, o valor das cargas positivas, é como for a identidade de um átomo. Então, a tabela periódica está organizada em número atômico, tá? E se você for analisar a tabela, você vai contar uma tabela, por exemplo, o hidrogênio aqui, 1, aí vem o hélio 2, hélio, e assim por diante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela é organizada em 7 períodos. Lembra que períodos é na horizontal, tá bom? E é organizado em 18 famílias, que são as colunas verticais, tá certo? E existem os blocos S, que é essas duas primeiras famílias, bloco S, bloco P, que tem a ver diretamente com essa distribuição aqui em subníveis, ó. Se você fez a distribuição eletrônica e o elemento terminou em P, na distribuição eletrônica, quer dizer que ele vai fazer parte do bloco P. Então, até isso ela está organizada. Então, S, P, D e F aqui embaixo. O F aqui embaixo é a série dos lantinídeos e actinídeos, tá certo? Então, tem a parte dos metais, tabela periódica, não metais, semimetais, gases nobres e hidrogênio, tá? Os metais, eles são bons condutores de calor e eletricidade, apresentam brilho quando polidos, tá? Os não metais é o contrário, não apresentam brilho, eles não são bons condutores. Os semimetais pode ser uma espécie de meio termo entre os dois. O hidrogênio é muito reativo e os gases nobres são um pouco reativos. De um modo bem geral, as partes da tabela periódica seriam essas daqui, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá, do vídeo. Então, mais uma vez, valeu!